boa noite para você, boa noite para todos vocês que estão aqui conosco. É um prazer muito grande, mais uma vez, estar com essa comunidade e tenho certeza que nessa noite muitas pessoas foram convidadas para estarem aqui conosco, partilhando da palavra de Deus, desse momento de meditação que teremos a partir de então. Então, eu quero estender a todos as boas-vindas e quero dizer que vocês podem se sentir à vontade em nosso meio, porque, muito embora nós não estejamos no templo, na casa de Deus, quando o povo de Deus se reúne, esse ambiente ele se torna o templo, esse ambiente se torna a casa de Deus. Então, sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Sintam-se muito bem em nosso meio e que a graça do Senhor alcance a cada um de vocês. Eu não sei se vocês já participaram de algum evento, por exemplo, um evento como o desfile de 7 de setembro, né? É um desfile bonito, eu já tive a oportunidade de participar quando eu era criança, e eu me achei, né? Achava que todo mundo estava olhando para mim, né? Eu achava que eu era o astro principal ali daquele desfile, né? Mas é um desfile muito bonito. Hoje a gente acompanha, né? Em todas as cidades, praticamente, a gente vê esses desfiles. Lá em Brasília, a gente vê aqueles carros ali desfilando, as Forças Armadas e tudo mais, né? É um evento muito bonito. E existe um outro desfile tão bonito quanto, e talvez até mais bonito, que é o desfile de posse do presidente da República, né? Aqui no Brasil, a gente, de 4 em 4 anos, vê esse evento, e ali são convidadas pessoas ilustres para participar desse evento, desse desfile, pessoas do mais alto escalão, dos poderes, chefes de Estado de outros países participam. Então, é uma grande festa, né? Aqui no Brasil, por exemplo, quando um novo presidente assume, são convidadas essas pessoas, e esse desfile do presidente, ele é feito num carro bonito, existe um carro antigo, né? É o Rolls Royce, ano 1952, aberto, que o presidente vai ali. É uma coisa muito bonita, realmente. Mas nessa noite a gente não vai falar desses desfiles, nem de 7 de setembro, nem de posse de presidente da República, tá? Nós vamos falar de um outro desfile, o desfile de Jesus Cristo. É um desfile que, em algum momento, ele traz o glamour desses desfiles de que eu falei, mas em outro ele contrasta com lágrimas e choro. E é desse desfile que nós vamos falar nessa noite. Por isso eu quero que você, se você estiver com a sua Bíblia, a minha está aqui, abra no livro de Lucas, no capítulo 19, a partir do verso 28. Nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite, tá bom? Antes, porém, de nós começarmos a falar especificamente da palavra de Deus, eu quero mais uma vez convidar você para erguermos uma prece ao Senhor. Vamos pedir a Ele a orientação do Espírito Santo para que Ele nos guie, então, na meditação dessa noite. Santo Deus e Pai que estás nos céus, te agradecemos muito, Senhor, a oportunidade de estarmos nesse momento com a Tua palavra aberta, para meditar um pouco a respeito daquilo que Tu tens reservado para cada um de nós nessa noite. Envia, portanto, Senhor, o Teu Santo Espírito, para que Ele fale através de mim, que também abra os corações daqueles que me ouvem, para receber único e exclusivamente a Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, seja viva e eficaz em nossas vidas, é o que te rogamos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amigos, eu devo confessar uma coisa para vocês.
Eu fico muito nervoso quando eu falo para um público. Eu acho que isso é até natural, né? Mas eu fico muito menos nervoso quando eu falo para um público que eu consigo interagir com ele, ver e olhar nos olhos dele. Falar através das plataformas digitais e tudo mais, para mim é um grande desafio, né? Mas que o Senhor, então, conduza esses momentos. Aqui no capítulo 19 de Lucas, a partir do verso 28, nós temos o relato da entrada triunfal de Jesus. Mas sabe, 500 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Zacarias já previu aquilo que estava, então, por acontecer naquele momento. Esse texto foi lido mais cedo pelo nosso irmão, e eu quero repeti-lo aqui. Zacarias, capítulo 9, verso 9, diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. Aqui em Lucas, a partir do verso 28 até o 35, nós vemos essa profecia se cumprir. Veja o que diz aí. E dito isto, prosseguiu Jesus, subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Normalmente, nesses desfiles, e mesmo naquela época, quando os grandes imperadores desfilavam ali diante do povo, quer voltando de uma batalha ou quer em uma cerimônia pública, normalmente eles faziam isso montado em cavalos imponentes, grandes, né? Ou se não faziam montado em um cavalo, esses cavalos normalmente puxavam então uma charrete bonita, de ouro talvez, mas eles nunca faziam isso montado num jumentinho. Nunca eles faziam isso montados num jegue, como a gente costuma dizer, né? Mas Jesus, o Rei do Universo, entrou naquele desfile montado num jumentinho. Um animal sem nenhuma expressão de imponência, né? Na verdade, ele ainda não havia sido montado por ninguém, talvez ainda um filhote, né? Num outro texto de um outro evangelista, diz que a jumenta, mãe daquele jumentinho, estava perto, e para eles trazerem aquele jumentinho até Jesus, eles tiveram que trazer a sua mãe, né? Para que ele, então, seguisse. E Jesus, mais uma vez, com esse ato, ele quer nos ensinar uma coisa que durante todo o seu ministério, ele tentou nos passar. Veja que durante todo o ministério de Cristo, nós vemos ele tentando se esquivar dos holofotes, das badalações. Quando ele cura, por exemplo, um leproso, ele pede que o leproso não fale isso para ninguém, mas que ele fosse se apresentar primeiro ao sacerdote, se mostrar ao sacerdote, e que não falasse com ninguém. A mesma coisa ele pede quando ele cura a filha de Jairo, e ele pede para Jairo e sua esposa não falarem para ninguém. Aqui e ali a gente vê Jesus se esquivando dessas badalações. Mas aqui ele não se esquiva, ele se permite ser aclamado pelo povo. Mas a sua montaria nos fala que o mesmo princípio estava presente desde o início até agora o final. É o princípio da humildade.
Jesus queria mostrar mais uma vez que as glórias desse mundo não são nada e nem representam nada diante da glória que ele tem e quer nos fazer herdeiros dessa glória. Nada desse mundo poderia desviar ou deveria desviar a atenção, a nossa atenção da pessoa de Jesus Cristo. E ao ele escolher um jumentinho para entrar ali, a sua intenção era essa, que as pessoas tivessem olhos apenas para ele, que as pessoas o vissem, que as pessoas o contemplassem. Agora era o momento dele ser exaltado. Agora ele necessitava de que as pessoas olhassem para ele, o vissem. Jesus estava vindo de Betânia, e com ele, além de Lázaro e seus discípulos, havia uma pequena multidão que ia crescendo à medida que eles se aproximavam da cidade de Jerusalém. Outros já o aguardavam ali próximos à cidade de Jerusalém, e logo essa multidão se tornou uma grande multidão. Essa multidão começou a ovacionar e a clamar e a aclamar Jesus. E eles gritavam, e eles louvavam, e eles pulavam. Eles tiravam as suas capas e estendiam no chão para que o Salvador passasse. Aqueles que não tinham capas para estender no chão se valiam das folhas de oliveira, dos ramos de oliveira e das folhas de palmeiras. E todos se uniram em cântico de louvor e exaltação ao Senhor Jesus. Veja o que eles falavam aí no capítulo 19 de Lucas, no verso 38. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Naquela multidão estavam presentes as testemunhas de Jesus, aqueles que ele havia mudado a vida. Pulando diante de Jesus, estavam aqueles que outrora eram coxos ou paralíticos e que Jesus lhes havia restituído os movimentos. Expectantes ali estavam aqueles que tiveram suas vistas recobradas pelo Salvador. Gritando a plenos pulmões estavam aqueles a quem lhes foram restituída a voz. Os que foram purificados lá da lepra abraçavam e eram abraçados. As sepulturas não foram suficientes para deter alguns que ali estavam, como Lázaro, que conduzia o jumentinho montado pelo mestre. Àquela altura, já fim de tarde, era o momento em que a trombeta soava anunciando o sacrifício da tarde. Era costume dos judeus, de manhã e à tarde, sacrificar um cordeiro ao Senhor. E isso era anunciado através de trombetas, mas eles não atenderam ao clamor dessas trombetas, mas aclamavam e ovacionavam aqueles que todos aguardavam, o grande libertador de Israel. De repente aparece entre eles alguns dos fariseus, e eles apareceram ali não apenas por causa do barulho, talvez um barulho ensurdecedor que aquela multidão fazia, mas por causa do orgulho e do medo que eles tiveram de que essa multidão fizesse de Jesus um rei. E eles tentaram, de todas as formas, conter aquela multidão. E corriam para um lado e corriam para o outro, e tentavam falar com um, e tentavam falar com outro, e não conseguiram. Primeiro que era muita gente, depois sequer eles estavam sendo ouvidos por aquelas pessoas que estavam ali em polvorosa, aclamando o Senhor Jesus. E eles resolveram então dar uma última cartada, e eles vão direto a Jesus. Verso 39 do capítulo 19 diz que eles pedem a Jesus, imploram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Amigos, eu não sei se vocês
já tiveram a experiência de sofrer algum tipo de represália ou repreensão por manifestar o seu louvor e a sua devoção a Jesus. Eu não sei se alguém já tentou impedi-lo de louvar o Senhor. A atitude de louvor deve ser algo perene, permanente, na vida daqueles que amam o Senhor Jesus. A despeito das circunstâncias, não deixe de louvar o Senhor. Paulo e Silas haviam sido açoitados com varas e jogados em uma prisão úmida, escura, fétida. Suas feridas abertas doíam, e eu fico imaginando a angústia deles com a dor dessas feridas abertas. Mas o seu lenitivo vinha dos louvores e adoração ao Senhor. Louvores que foram suficientes não apenas para aplacar a dor que eles sentiam, mas alcançaram o coração do carcereiro que guardava eles ali naquela prisão. Atos 16, 25 diz: Paulo e Silas cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Eu fico imaginando aqueles homens ali ao lado deles, sem entender nada. Eles estavam presos, condenados, foram açoitados, e agora louvavam, adoravam, cantavam. Eles tinham tudo para estar ali praguejando, mas eles estavam louvando. Davi, o rei Davi, recebeu uma repreensão da sua própria esposa, pela forma como ele, de coração aberto, transbordante de alegria, louvava ao Senhor. A cena foi quando Davi leva para o tabernáculo a Arca da Aliança. E aquela procissão ali levando aquela arca, e Davi ia à frente deles, louvando e dançando e cantando. E ele se despojou de sua coroa, de sua capa real, e a intenção de Davi era apenas louvar ao Senhor. Mas a sua esposa não gostou daquela atitude. Ela achava que ele não deveria, que aquela atitude talvez expusesse ele, e que aquilo não era digno de um rei fazer. E veja a resposta que Davi dá para sua esposa, Mical. Está em 2 Samuel, capítulo 6, verso 21 e 22. Perante o Senhor me tenho alegrado, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos seus olhos. Davi não estava se importando com o que as pessoas iam falar dele, com o que as pessoas iriam achar dele. Davi estava preocupado apenas em agradar o Senhor. Amigos, quantas vezes nós estamos deixando de agradar ao Senhor para agradar aqueles que estão nos olhando, nos avaliando a todo momento? Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Não permita, amigos, jamais que quem quer que seja, ou qualquer que seja a circunstância, cale a sua voz e te impeça de louvar e adorar o Senhor. Nada é o título de uma música que cantamos muito, né? Nada pode calar um adorador. A resposta de Cristo, então, ao pedido daqueles fariseus foi curta, grossa e eloquente. Lucas capítulo 19, verso 40. Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. As próprias pedras clamarão. O desfile chega a um ponto em que Jesus repentinamente para. Ele para e começa a contemplar a cidade que estava diante de si. Ele estava ainda descendo o Monte das Oliveiras, e daquela posição ele conseguia contemplar a cidade de uma forma panorâmica, e em especial ele tinha uma visão muito privilegiada do templo. E ali ele se detém e começa a contemplar. E parece que naquele momento todo aquele barulho, todos aqueles louvores
ele já não consegue mais ouvir aquilo. Já era fim de tarde, como eu falei, já era mais ou menos o horário de fazer o sacrifício da tarde. A luz do sol já estava quase, o sol já estava quase se pondo, e aqueles últimos raios de sol refletiam nas paredes brancas de mármore daquele templo magnífico, e parecia que o templo se tornava como a lua, que refletia o brilho do sol. E aquilo detém a visão de Jesus por algum momento. E a multidão percebe que Jesus para. A multidão então se cala e passa a prestar atenção no silêncio de Jesus. Um profundo silêncio se fez. A multidão estava contemplando o Salvador, esperando para ver o que ele faria. Mas algo diferente aconteceu. Aquela face que sempre estava com um sorriso, disposta a ajudar as pessoas, de repente se fecha. O semblante de Jesus muda. O semblante dele é transformado por uma profunda tristeza. E isso fica latente a todos aqueles expectantes. E eles, de repente, começam a verter dos seus olhos lágrimas. Em outra oportunidade, Jesus também chorou. E vocês devem se lembrar disso. Quando Jesus chega diante do sepulcro que estava Lázaro, Jesus chora. O choro de Jesus diante da sepultura de Lázaro foi um choro diferente daquele que agora ele estava chorando. Diante da sepultura de Lázaro, aquele choro foi um choro de condolência, um choro que expressava a sua compaixão para com a dor humana das irmãs de Lázaro, daqueles amigos de Lázaro que estavam ali. O choro de Jesus contemplando Jerusalém agora é um choro diferente. Não é um choro silencioso como fora quando Lázaro morreu, mas agora esse choro vem acompanhado de gemidos inexprimíveis, como diz a pena sagrada. Não era um choro silencioso, mas todos que estavam ali podiam ouvir agora os gemidos exprimidos por Jesus enquanto suas lágrimas vertiam. Um choro de dor. Será que esse choro de Jesus era porque ele já estava vendo o seu futuro em mais alguns dias? Será que era por causa do prenúncio da sua morte? Certamente não. Certamente não. Naquele momento em que Jesus contempla o templo, contempla Jerusalém, ele tem uma visão do que aconteceria com aquela cidade, com aquele templo, dali a 40 anos. Aquele templo seria completamente destruído. Aquela cidade seria completamente arrasada. E Jesus chora, porque ele vê que o destino daquela cidade poderia ter sido outro, poderia ser outro, se aquela multidão que estava ali agora, o adorando e louvando e exaltando o seu nome, não fosse a mesma multidão que dali a alguns dias estaria gritando: crucificam, crucificam. O choro de Jesus era um choro de desespero, porque o seu sacrifício não conseguiria alcançar muitos daqueles corações. Não porque o seu sacrifício não fosse suficiente para isso, mas porque aqueles corações estavam fechados para ver em Jesus o seu Salvador pessoal, o Filho de Deus. E agora, diante daquela cena,
aquele silêncio fúnebre que ali se faz. Jesus ergue a mão ao alto e clama, verso 41, ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está oculto agora aos teus olhos. Israel rejeitou o amado Filho de Deus e não reconheceu em Jesus o Messias prometido. Qual seria o seu destino se eles houvessem aceito Jesus? Jesus deixa essa questão aí nas entrelinhas dessa frase que ele profere. Será que, se aquele povo aceitasse Jesus como seu Salvador, eles teriam conseguido mudar o destino de Jesus? Será que a necessidade da morte de Jesus não haveria mais se Israel houvesse se convertido dos seus maus caminhos e aceitassem Jesus como seu Salvador? A resposta para isso está em Isaías capítulo 11, verso 10. Ali diz assim, naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será mudada. Quando Deus manda uma mensagem para Israel através de Isaías, Deus diz, olha, o destino de vocês pode ser mudado. Jesus estava diante daquela cidade ali, diante daquele povo, que recebera de Deus a promessa de lhe enviar o Salvador do mundo. Isaías havia predito isso, mas sua condição impenitente não lhes permitia ver naquele que ali estava diante de si a pessoa do Filho de Deus. Com seus corações tomados pelo frio e impessoal dever do cumprimento da lei, seus olhos estavam fechados para perceber que diante de si estava o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que veio para libertar o povo das prisões, não da prisão não dos romanos, mas da prisão e do jugo do pecado. Certamente, se aquele povo percebesse que o seu Salvador estava diante de si, o seu destino seria outro. Veja o que diz Apocalipse 13, verso 8. Apocalipse, capítulo 13, verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O projeto de Deus era que Jesus morresse. Ontem eu falei para essa igreja, presencialmente, de que Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu para morrer. Nada do que o homem fizesse tiraria de Jesus o seu destino, o seu objetivo, que era morrer por cada um de nós, morrer pela humanidade. Se Israel aceitasse Jesus como seu Salvador, isso não teria mudado o destino de Jesus, mas teria mudado o destino daquela nação. Ele veio aqui consumar um plano previamente estabelecido. O Deus a quem nós servimos é um Deus que conhece o futuro desde o passado. Antes de você nascer, ele já sabia que hoje você estaria aqui. Onde você está? Me ouvindo. Eu não estou aqui falando porque alguém um dia me convidou para estar aqui. Eu estou aqui falando para cada um de vocês porque Deus quis assim. E antes que eu e você nascêssemos, ele já sabia que isso um dia iria acontecer. Nada, absolutamente nada do que Israel fizesse mudaria o destino de Jesus. Mas as suas escolhas poderiam mudar o seu próprio destino.
Amigos, o que Deus podia fazer para mudar o nosso destino, Ele já fez. E Ele fez na cruz do Calvário. Hoje, você pode mudar o seu destino. Você pode escolher hoje reconhecer Jesus como Filho de Deus e fazer dele o centro da sua vida. Hoje você pode escolher aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Eu quero convidar cada um de vocês que estão aqui nos visitando, que foi convidado por alguém, por algum amigo que está aqui. Você que não foi convidado por ninguém, mas está aqui. Você que já é batizado nessa igreja, que já decidiu e já entregou a sua vida a Jesus. Essa é uma decisão que precisa ser tomada todos os dias. Todos os dias. Aceite Jesus como seu Salvador pessoal. Nesse momento a gente vai ouvir uma música especial. E eu quero pedir para você, se você tem o desejo de viver para Cristo e viver por Cristo, se você sente o desejo no seu coração de entregar a sua vida a Deus, eu não estou te convidando para ser batizado, entendam? Ser batizado é outra coisa. Eu estou te convidando para entregar a sua vida a Deus. Se manifeste enquanto a música está tocando, enquanto você ouve essa música, as melodias dessa música, a letra dessa música, medite na letra, na mensagem que ela vai te trazer. E manifeste aí no chat, se você está no YouTube, tem um chat aí do YouTube, manifeste e diga, eu aceito viver por Cristo. Ouço o som do martelo batendo nos cravos. Ouço o som de blasfêmia de homens irados. Ouço o som de Jesus ofegante e aflito. Ouço até gargalhadas de algozes cruéis, zombarias de homens infiéis. Ouço o som de Maria, seus pés soluçando. Ouço o som de trovões e clarões protestando. Ouço o som de tremores de terra, o céu se enfurece. Ouço o som. Ouço o som de angústia, de dor, de gemidos. Ouço o som de esperança aos homens perdidos. Vejo o Pai com seu coração dilacerado por estar de Jesus separado. Que mistério! Mas da morte brotou nova vida. Da tragédia irrompe alegria. Salvação chegou ao pecado. Vejo então que o universo inteiro
o ataque das forças do mal. Vejo ali os discípulos em desespero, pois Jesus, o seu mestre, o pão verdadeiro, morto foi e seu sangue escorre naquele madeiro. Ouve a voz que te chama da cruz do Calvário. É Jesus que pagou um preço tão necessário. Ele diz: filho, eu me entreguei por inteiro e sofri por amor verdadeiro, infinito. Eu morri pra poder te dar vida, vida plena que nunca termina, ao alcance de quem Amém. Que linda mensagem. Jesus morreu para nos dar vida plena. A todo aquele que aceitar esse sacrifício, ele está disposto a dar vida e vida em abundância. Uma vida diferente dessa que nós vivemos, mas uma vida eterna. Deus seja louvado pela sua decisão. Eu vi muitas pessoas aqui se manifestarem dizendo que aceitam Jesus como seu Salvador pessoal. E eu quero orar por cada um de vocês agora. Santo Deus e Pai que estás nos céus. Nessa noite, Senhor, decisões foram tomadas. Pessoas aceitaram, Senhor, viver por Ti e viver para Ti. Pessoas, Senhor, declararam que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Meu Deus, queremos Te render glórias, porque aquele sacrifício que Jesus fizera não foi em vão. Ainda hoje, pessoas olham para Ele e se entregam aos seus pés. E queremos colocar, Senhor, cada um daqueles que nessa noite decidiu viver para Jesus. Queremos colocar as suas vidas em Tuas mãos. Senhor, guarda-os e o protege. Guarda cada um daqueles, Senhor, que nessa noite tomaram essa decisão ou reafirmaram a decisão que outrora fora tomada, Senhor. E salva-nos a todos para o Teu reino. É o que Te rogamos, desde já agradecidos, no doce e sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amigos, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amém.